diagnóstico de HIV ele é um diagnóstico de solidão. Então, independente do grau de parentesco que você tenha com alguém, você sempre vai temer contar para aquela pessoa. Tem o choro, tem o desespero. Ao passar do tempo, você vai começando a reagir sobre essa questão do diagnóstico, quando você começa a ter aceitação ou não aceitação. Antes nos escondíamos para morrer, hoje nos mostramos para viver. Eu sou Jerônimo Barros, eu moro aqui em Fortaleza, Ceará, mais precisamente no bairro Grande de Portugal. Eu sou recriador infantil, tenho 30 anos e eu vivo com HIV há 2 anos e 3 meses. Eu sou Credileuda Azevedo, moro na cidade de Horizonte e vivo com HIV há 32 anos. Eu estava trabalhando fazendo turnê, então eu estava lá em São Luís, no Maranhão. E aí um dia a gente decidiu sair para uma festa, que a gente não sabia que essa festa estava acontecendo, que era uma festa pela diversidade. Eles estavam fazendo uma campanha de HIV e AIDS e eles estavam distribuindo autotestes. Eu tenho uma irmã que é mais nova do que eu e ela, na época, ela tinha problema de depressão. E tudo para ela era doença. Como ela já tinha tido anemia, e ela achava que também estava com anemia. Conhecemos um rapaz do Laboratório Central, em uma das nossas saídas, né, uma farra que a gente fez, e a gente conheceu um rapaz do Laboratório Central. E ele diz, vai lá para vocês fazerem uma bateria de exames. Peguei um autoteste, até bati uma foto, postei nos stories e tudo mais, sem pretensão nenhuma. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiz o autoteste. No dia mesmo seguinte, eu fiz o autoteste e deu positivo. Lá, a gente sentada, a moça perguntou, colocou a cabeça assim, posso incluir o HIV? E a minha irmã, não. Eu falei, pode. A gente vai fazer uma bateria de exame, aproveita e faz logo tudo. No mesmo dia, ele passou lá em casa, pediu para poder eu retornar lá, que a doutora tinha pedido, né, uma médica tinha pedido para me retornar lá, tinha dado um probleminha no exame. Refez o exame e na sexta-feira ele passou lá em casa e disse que na segunda eu tinha que ir lá para poder receber esse resultado de exame. No dia 4 de agosto, quando eu recebi o diagnóstico, né, de 93, a doutora Lourdinha, que era a pessoa que estava lá para poder entregar o exame, e já fui encaminhada diretamente aqui para o Hospital São José. O autoteste, ele não é um teste laboratorial, né? Ele detecta anticorpos do HIV. Então você faz o autoteste, precisa também fazer o teste laboratorial, que é o teste de sangue. E deu positivo também. Não tinha tratamento, né? Era só um acompanhamento médico e que a gente voltava a cada 3 meses. Ou se você sentisse alguma coisa, você voltaria para ver o médico, né? Não tinha essa questão de você marcar uma consulta se você não tivesse, se você sentisse alguma coisa. Eu fiquei desesperado dentro do contexto de que eu não estava em casa. Digamos assim, eu estava em outro estado, que eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos. Quando eu digo amigos, eu digo, tipo, as pessoas no meu trabalho não eram próximas a mim. Então, naquele momento, eram pessoas que eu não podia contar. E eu sempre digo que o diagnóstico de HIV ele é um diagnóstico de solidão. Então, independente do grau de parentesco que você tenha com alguém, você sempre vai temer contar para aquela pessoa. Porque você tem medo do julgamento, porque geralmente as pessoas elas perguntam, questionam e depois ajudam. Tem o choro, tem o desespero. Ao passar do tempo, você vai começando a reagir sobre essa questão do diagnóstico, quando você começa a ter aceitação ou não aceitação. Quando você recebe o diagnóstico, você se culpa muito. Então, naquele momento, eu me culpei muito, né? Fiquei me sentindo sujo, fiquei me sentindo culpado, fiquei me sentindo que eu
poderia ter procurado outros caminhos para isso não acontecer. A minha ficha só caiu de fato quando eu tomei meus remédios pela primeira vez. Foi quando eu comecei a chorar, foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade toda semana. Foi quando o meu corpo realmente, tipo assim, tava botando pra fora tudo que eu tava em êxtase quando eu descobri. Muitas pessoas falavam que era 3 meses, 6 meses de vida, então isso doía na pessoa, mas também não era uma coisa que eu ia me desesperar, que eu não me desesperei. E para quem eu achasse que eu devia contar, eu já fui contando. Nunca dei um beijo em ninguém que eu não dissesse antes que era mulher vivendo com HIV. A minha mãe e meu pai foram as primeiras pessoas a saber. E aí eu liguei pra minha mãe primeiro e eu falei pra ela. E aí ela foi bem tranquila. Ela falou pra mim que, olha, agora é só você fazer seu tratamento direitinho, tomar seus remédios, cuidar da sua alimentação e vai dar tudo certo. Depois eu contei pro meu pai. Eu sempre fui muito mais apegado com meu pai. Então, meu pai foi a primeira pessoa a saber que eu sou gay. E aí eu contei pro meu pai e ele falou pra mim, filho, tá tudo bem, vai fazer seu tratamento. E eu só quero te dizer uma coisa, eu acredito muito na cura. E eu acredito muito que eu vou estar vivo pra ver o meu filho ser curado. A sigla HIV é uma sigla em inglês, né, que significa vírus da imunodeficiência humana. Se adquire esse vírus através de exposição sexual, através de transfusão de sangue, que é uma coisa bastante rara, da mãe para o bebê quando ela está gestante, doação de órgãos, que também é uma coisa menos comum, pessoas que usam drogas injetáveis, compartilham seringas, tem contato com material orgânico de uma pessoa que tem HIV para uma pessoa que não tem HIV. O HIV ele entra no organismo por essas formas que a gente comentou, e ele procura uma célula e destrói essa célula. E essa célula é responsável pela defesa do paciente acometido. E aí, com isso, a imunidade do indivíduo cai, ele apresenta as infecções oportunistas. Então, elas são oportunistas porque elas se aproveitam dessa queda do sistema imunológico. Uma pessoa, quando ela adquire o HIV, ela é portadora do vírus da imunodeficiência humana. Quando ela desenvolve uma doença, uma síndrome que caracteriza essa imunodeficiência, ela deixa de ser apenas um HIV positivo para se tornar um paciente com síndrome da imunodeficiência humana. Quando ela adquire o HIV, ela passa de 8 até 10 anos para apresentar os sintomas que definem AIDS. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 40 milhões de pessoas no planeta convivam com o HIV. Mais de 1 milhão delas se infectaram recentemente. No ano de 2024, quando ocorreram 630 mil mortes por doenças relacionadas à AIDS. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a maioria das infecções por HIV no Brasil ocorre em pessoas do sexo masculino, em relações sexuais entre homens. Pretos e pardos são os mais afetados. A faixa etária onde se há mais registros é a que vai de 20 a 29 anos. No começo era chamada de a peste gay, né? Então assim se usava esse termo, a doença dos gays, porque a exposição sexual anal que existe entre dois homens, ela envolve uma mucosa retal que é mais vascularizada e diferente de uma relação sexual vaginal, que apesar da vagina também ter sua vascularização e irrigação, os riscos parecem ser menores quando se envolve uma relação homem-mulher vaginal com um homem-homem anal, mas homem e mulher anal também existe o risco. Esse grupo de homens que têm relações sexuais com homens, de mulheres ou homens que não têm parceiros fixos, de pessoas que são usuários de drogas injetáveis, esses são os principais pessoas que têm comportamento de risco. Profissionais do sexo, pessoas que não têm parceiros fixos, essas pessoas devem fazer testes com frequência. Dessa forma, elas vão conseguir identificar a infecção antes que o vírus se manifeste. Ações de prevenção e o acesso a informações claras fazem toda a diferença para conter o avanço do vírus. Eu não conhecia nada do HIV, só que era o vírus da AIDS, que era uma doença de gay, né, e que só quem vivia na promiscuidade que pegaria o HIV. O HIV, assim como qualquer outra IST, geralmente ela é algo do outro. Ela nunca é algo nosso. Então a gente acha que a gente nunca vai ser atingido por aquilo, que a gente é imune. Então não é que eu achasse que aquilo nunca fosse me afetar, mas até então eu também não ligava.
Eu não me importava, eu só vivia. Quando eu descobri, né, eu fui atrás, né, de conhecimento, né? Conhecia aqui as pessoas no Hospital São José, fiz alguns amigos na sala de espera, né? Foi tudo muito novo, mas que eu não me deixei abater naquele momento. Eu sabia o mínimo. Sobre HIV eu sabia sobre prevenção e eu sabia sobre que pessoas indetectáveis não transmitiam o vírus. Era o que eu sabia. Para fortalecer as políticas de saúde, existe a rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS. A RNP Ceará atua na disseminação de informações sobre infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, trabalha também na ampliação do diálogo com a sociedade e os órgãos públicos. Uma rede formada só por pessoas que vivem com HIV, então todos nós somos pessoas vivendo. Nós estamos para apoiar as pessoas, especialmente as que são recém-diagnosticadas, para falar da nossa história, que a gente pode, né, inclusive viver com HIV e, apesar do HIV, viver bem. Eu, por exemplo, estou há 27 anos, né, que vivo com HIV e estou bem. O outro papel da RNP, que é acompanhar a política de AIDS, né, municipal, estadual e nacional. Qual é a assistência que nós temos, né? Como é que está nosso hospital de referência, qual a política de AIDS que o Estado, o município e o próprio governo federal disponibiliza para nós, pessoas com HIV. A RNP ela faz todo esse acompanhamento no sentido de dar voz às pessoas sorologicamente positivas, mas que ainda não conseguem revelar a sua sorologia, né, por uma série de questões que hoje ainda é difícil. Né? Ninguém está preparado psicologicamente para receber esse diagnóstico. E mesmo quando recebe, quando vai contar, quem vai saber, em que momento você vai estar preparado para falar sobre essa sorologia. E aí, para essas pessoas que passam por todo esse processo da aceitação, até poder falar sobre o assunto, a RNP está aqui para falar por ela. A RNP fala de AIDS todo dia, mas a sociedade não. Em Fortaleza, a população pode ter acesso a testes rápidos de HIV nos postos de saúde. Na rede estadual, o Hospital São José de Doenças Infecciosas é referência no acolhimento a pacientes infectados pelo vírus. Além disso, a unidade de saúde oferece diversos serviços para garantir qualidade de vida. São José foi o primeiro hospital a acolher o primeiro paciente diagnosticado com o vírus HIV no estado. E desde então nós somos referência para o atendimento dessas pessoas, não só na capital, mas para todo o estado do Ceará, inclusive para alguns estados vizinhos. Todos os casos mais complexos são encaminhados para nós, para internamento. Inclusive, casos mais graves, temos até UTI para receber esses pacientes. E temos um ambulatório de atendimento, funciona de segunda a sexta, atende mais focado, o atendimento mais focado nos pacientes do interior, nas cidades onde não tem esse atendimento, mas ainda temos vários pacientes da própria capital que são acompanhados aqui, que são pacientes que começaram o acompanhamento já há muito tempo, né, e continuam conosco. Nós também fornecemos terapia antirretroviral, não só para os pacientes do Hospital São José, mas para pacientes atendidos em outros serviços de atendimento especializados que podem vir receber medicação aqui. Hoje, quando a gente se vê diante de uma pessoa recém-diagnosticada, é bem menos traumático do que o que era anteriormente. A maioria das vezes a pessoa já chega pedindo o remédio, porque ela já sabe que tem um tratamento que vai deixar ela bem. O vírus do HIV é de meados de 80, 82, 83, 84. Posso falar do que eu tenho experiência de conviver com as pessoas que têm HIV desde 1992, 93, quando eu passei a trabalhar no Hospital São José. Naquela época era muito difícil, porque a gente não tinha a oportunidade de tratar todos os doentes. A gente não tinha condições de realizar sequer exames dos pacientes. A gente tinha poucos medicamentos disponíveis. Você não tinha nem como saber que o remédio estava funcionando. Você dava um remédio, o remédio não estava funcionando, você mudava para outro remédio, o remédio não estava funcionando, você juntava os dois remédios. Essas pessoas foram diagnosticadas na década de 80 e 90, sofreram bem mais. Para elas não era ofertado o tratamento mais fácil de tomar.
era ofertado o que tinha e elas tinham que tomar se quisessem sobreviver. Então eram medicações com vários horários de tomada ao longo do dia, com várias interações medicamentosas com outros remédios que elas porventura tivessem que tomar e também com vários efeitos colaterais, inclusive alguns que eram visíveis. Na cara dela já se sabia que ela tomava terapia antirretroviral. No começo, as pessoas falavam, não toma esse AZT não, vai ficar todo preto, vai ficar com as unhas pretas, vai ficar tudo encerado. Porque era um efeito colateral relacionado ao medicamento que causava anemia, a pessoa ficava com uns riscos pretos nas unhas. Isso era um fato. Hoje, os medicamentos são extremamente seguros, eles evoluíram muito. Em 96, criou-se o coquetel de tratar o HIV. E as pessoas imaginavam que o coquetel era como se você pegasse os remédios e misturasse e tomasse remédio. Mas, na verdade, você mistura a combinação de medicamentos. E aí, hoje, a gente faz uma combinação de medicamentos para oferecer uma melhor qualidade de tratamento para os pacientes. A gente já tem um comprimido que trata os pacientes HIV. Nesse comprimido, ele tem 2 medicamentos. A gente tem a disponibilidade de oferecer a todas as pessoas, independente de ser um paciente que é acompanhado no privado ou um paciente que é acompanhado no público, o medicamento de forma gratuita. A gente vai fazer 45 anos de pandemia e de lá para cá a gente avançou muito. Então a terapia antirretroviral atualmente ela é bem mais potente, é bem mais difícil do vírus ficar resistente a esses remédios, eles são mais cômodos e tem bem menos efeitos colaterais, mas a gente ainda precisa acompanhar de perto esses pacientes. Os indivíduos que são diagnosticados precocemente, tratados da forma adequada e que usam o medicamento, eles têm uma qualidade de vida excelente, por um tempo de vida semelhante ao nosso, que não temos HIV. A medicação é boa, é maravilhosa, né? Porque acho que se não fosse medicação, as pessoas não viviam. Mas existe também a questão, você toma medicação para o HIV, você está ótimo. Mas aí tem a questão do pré-diabético, tem a questão do colesterol, tem a questão da hipertensão. Isso tudo é gerado pela questão da medicação. O pessoal fala assim, mas aí você tem que ter uma boa alimentação, exercício físico. Ótimo, maravilha. Eu que moro aqui pertinho, quem mora na capital e que tem uma posição, uma condição boa, ela pode fazer tudo isso. Mas pessoa que mora no interior, do interior, não tem condições de fazer de ter uma alimentação da maneira que é para ser. Existe o Jerônimo sem HIV e existe o Jerônimo com HIV. Hoje em dia, vivendo com HIV, eu consigo dar uma atenção maior à minha saúde. Eu consegui ter mais autocontrole sobre o que eu sinto, tanto em relação a mim como em relação às outras pessoas. Uma coisa que eu sempre digo para todo mundo quando recebe o diagnóstico é que existe vida pós-diagnóstico, existe mais uma chance após o diagnóstico, existe mais amor após o diagnóstico. O medo das pessoas hoje em dia que recebem o diagnóstico não é o HIV, é o que as pessoas vão achar. É o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar de mim. Tive alguns problemas com medicação e fui para um resgate. Hoje a minha situação, eu estou indetectável, né? Tem mais de 2 anos que eu estou indetectável. Minha imunidade, ela tá bem alta, então tá bem boa. O vírus também tá controlado. Eu tô com carga viral indetectável no meu organismo. Eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses. Carga viral é a quantidade de vírus que circula no sangue por ml. Então, assim, quando o exame é feito, ele detecta se a carga viral é muito alta. Considera-se uma carga viral muito alta, acima de 100 mil cópias. Considera-se uma carga viral baixa, quando ela é menor do que 30 mil cópias. Quando você começa a tomar medicamento, essa carga viral tem que ficar indetectável. Quando você faz o teste, o aparelho que mede o teste não consegue detectar o vírus e essa pessoa tem uma possibilidade praticamente impossível de transmitir o vírus, desde que ela tenha carga viral constantemente indetectável. Carga viral indetectável é igual a risco de transmissão zero. Hoje nós somos uma média de 25, 30 mil pessoas com HIV só em Fortaleza. 60% dessas pessoas são pessoas em vulnerabilidade social. Boa parte dessas pessoas são aquelas que estão não com HIV, estão doentes de AIDS, fora do mercado de trabalho e que não tem o benefício da Previdência. Porque você ter AIDS não lhe dá direito a ter um benefício. Todo dia tem diagnóstico de HIV. E todo dia, infelizmente, morrem pessoas com AIDS. O próprio boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, dezembro de 2024, nós estamos lá.
Qual é a quantidade de óbitos no Ceará? 333 óbitos no ano. Não basta ter a consulta, tem o remédio, né? Mas o restante, né? Essa pessoa com fome, ela vai tomar o remédio todo dia, esse monte de remédio? Não vai. Foi a partir dessa realidade toda que a gente chegou para a prefeitura e para o estado e disse, olha, a gente precisa minimamente garantir um pouco para essas pessoas, né? Atualmente, a prefeitura, através da SMS, manda 350 cestas mês e o estado estava mandando 400. Aumentou, vai ser 500 cestas. Nós vamos poder atender 900 pessoas aqui todos os meses. Aquela frase que ninguém fala nunca, mas aqui a gente fala sempre. AIDS e fome. Aqui nesta sala, a gente recebe isso todos os dias. Um trabalho muito importante realizado em Fortaleza, junto a pessoas com HIV, é feito aqui, na Casa Sol Nascente. A organização da sociedade civil acolhe pacientes em situação de vulnerabilidade social infectados pelo vírus HIV. A Casa Sol Nascente, ela é um acolhimento institucional onde ela acolhe pessoas portadoras do vírus de HIV. São adultos que vêm do Hospital São José, que já são portadores do vírus, e vêm para a Casa Sol Nascente para poder morarem aqui e aqui terem todo um acompanhamento, tanto com técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas. Também tem uma equipe do São José que vem até a casa para poder prestar mais alguma assistência aos nossos acolhidos. São pessoas que não têm contato com a família ou não têm condições de retornar para casa. Tem alguns que sofrem muito com isso, tem outros que já acolhem a casa com a sua família. Então a gente sempre escuta várias histórias deles, todas as histórias de todos são muito marcantes. Tem alguns familiares que vêm, aí cortam o cabelo, pintam a unha, tem esse momento. Alguns familiares, inclusive, vêm, pegam os nossos acolhidos e levam para dar um passeio, para levar para um almoço. A questão do diagnóstico do HIV, ele vem repleto de preconceitos. Mas quando você observa de perto uma pessoa que vive com isso, você percebe que é uma pessoa comum. É uma pessoa que tem sonhos, é uma pessoa que tem vontades, que tem muita capacidade de realizar o que for. É uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa cheia de vida. Eu cheguei aqui no dia 17 de agosto de 2016, faz 10 anos. É uma vida, né? Eu vim através do São José para cá. Quando eu fui para a UPA, da base do Ceará, vim transferido para o São José. Aí quando eu cheguei no São José, eu fiz todos os exames, né? Aí o doutor dizia, Maria, você está com AIDS. E o que deve é isso? Ele disse, é uma doença que tu pegou de uma mulher. De mulher da vida. A partir de hoje, você tem que prevenir a sua saúde. Abaixei a cabeça e pensei, a partir de hoje eu vou mudar o meu sentimento. Aqui é tudo da minha vida, foi aqui. Eu encontrei um amor da minha vida, foi aqui. Mudou a minha vida para melhor. Hoje eu vivo muito bem da Casa Sol Nascente. Eu agradeço a casa até hoje. E até o final da minha vida. A questão da família é uma coisa que pega muito nos nossos acolhidos. A falta, né, desse contato com a família, porque aqui, pelo menos, eu percebo que eles têm muito amor, eles recebem muito amor, tanto da gente que trabalha na casa, quanto das pessoas que vêm visitá-los, sabe? Mas essa questão da família, a solidão também, né? Porque por mais que eles estejam sempre cheios de gente, eu percebo que um ou outro tem aquele momento de estar sozinho, de recordação. A Casa Sol Nascente, ela sobrevive de doação. Graças a Deus a gente tem vários doadores que sempre são muito presentes. As visitas também, a gente recebe muitas visitas, tanto de faculdade, de escola também. Convidamos a todos a vir até a Casa Sol Nascente para conhecer os nossos acolhidos, conhecer os nossos serviços e se apaixonar por eles como todos nós somos. Funciona de 7 às 16 para visita, então vocês podem contactar o administrativo. A gente também tem um Instagram que é @CasaSolNascente. Só chegar aqui vão ser muito bem acolhidos.
Você vai ter uma relação sexual com uma pessoa que você não conhece, que não é o seu parceiro usual, use preservativo, porque você vai estar se protegendo não só contra o vírus, mas também de outras infecções sexualmente transmissíveis. Quando usa camisinha, a gente não está pensando só em HIV. A gente está pensando em sífilis, em hepatite C, em herpes, em gonorreia. Para aquelas pessoas que têm exposição de risco frequente, o que a gente sugere é que busquem esses atendimentos para fazer a profilaxia pré-exposição. PrEP é interessante porque o objetivo dela é que uma menor quantidade de pessoas sejam contaminadas. Eu tomo o remédio para ter relações sexuais sem proteção. Ou quando eu tiver uma relação sexual sem proteção, eu não ter risco de contaminação. Ela hoje está disponível não só nos serviços de atendimento especializado, dos quais o São José é um deles, mas também pelo Teleprep do governo do estado. As pessoas podem, por telefone, realizar a consulta com o infectologista, realizar os exames e receber a receita para pegar a medicação em um dos centros de dispensação. Uma vez tendo se exposto, é procurar assistência médica para avaliar se seria indicada a profilaxia pós-exposição. Quando eu me exponho, eu uso a PEP, que é seguro, a pessoa toma por 28 dias, mas a gente está dando medicamentos que também causam os efeitos colaterais semelhantes ao que o paciente trata quando tem um HIV. Para você não se infectar com HIV, você vai fazer PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. É um remédio que você toma todos os dias. Eu tenho um Instagram que se chama Menino Positivo. Eu decidi criar esse canal para fazer com que outras pessoas se sintam acolhidas, assim como eu me senti. Eu tenho esse trabalho de falar sobre prevenção, de mostrar o meu dia a dia, de mostrar para as pessoas que realmente eu sou uma pessoa vivendo com HIV. Eu não sou o HIV. Eu sempre falo para as pessoas se testarem. Eu tenho alguns autotestes, eu distribuo esses autotestes para as pessoas. E quando a gente pede para vocês se testarem, não é porque a gente quer que vocês vivam com o vírus ou que dê positivo. É se caso dê positivo, vocês entenderem que existe vida, existe um tratamento que é totalmente eficaz. Você não vai deixar de fazer absolutamente nada da sua vida. HIV pega através do beijo? Não, gente. O vírus HIV, ele não transmite através da saliva. Compartilhar copos, talheres e até o mesmo banheiro. Existe o risco de pegar HIV? Não. O vírus ele não sobrevive fora do corpo que seja capaz de causar alguma infecção. HIV e AIDS são a mesma coisa? Não. HIV é o vírus, AIDS é o estágio avançado do HIV quando não se tem um tratamento. Com o tratamento correto, uma pessoa que vive com HIV pode nunca desenvolver AIDS. Eu tenho um filho de 35 anos, que ele tem 4 filhos. Tem uma filha de 29 anos, que tem uma filha, que é a Isla Cecília. Quando eu recebi o diagnóstico em 93, o Jefferson tinha 3 anos e 7 meses. A Iesa nasceu em 96. Quando eu engravidei, eu não fazia o tratamento, porque não existia. Só tinha um AZT, e eu iniciei aqui o AZT, tomei na gravidez, e ela tomou 2 meses, o xarope. Com 2 anos e 7 meses, ela recebeu a alta aqui do Hospital São José negativo. Queria muito que ela nascesse. Nasceu negativada por vírus. A gente já tem casos de cura, né? A gente já tem, salvo engano, 6 ou 7. São pacientes que se curaram por transplantes de medula óssea porque tinham outras condições que os levaram a fazer esse procedimento. Foram transplantados com medula de pacientes que não têm o receptor de entrada do HIV. Eles não têm mais o HIV. Mas não dá pra gente fazer isso como terapia em massa, infelizmente. O que a gente tem hoje é oferecer para esses pacientes que eles passam a ter uma doença crônica, que o grande problema dessa doença continua sendo ainda o primeiro problema, que é a discriminação. Antes nos escondíamos para morrer, hoje nos mostramos para viver. Quando você diz isso, de alguma forma você está quebrando, né, esse preconceito com essa sociedade que lamentavelmente ainda tem. A gente costuma muito dizer que não é o vírus, o HIV que mata as pessoas, e sim o estigma e o preconceito. O HIV não define ninguém. Não me define e não define ninguém. O HIV não é sentença de morte, a gente continua lutando por garantias de direitos para todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS. A gente não teve ainda uma preocupação mundial com a pandemia da AIDS. O Covid está aí. Ele acabou de passar por nós há 5 anos atrás. Se quis e se resolveu. Por que a AIDS não? Enquanto pessoa vivendo com HIV, enquanto mulher vivendo com HIV, a gente espera a cura.
Por que eu estou aqui 27 anos depois? Porque eu tomo esse remédio todo dia. Aceite o diagnóstico, faça adesão ao tratamento. Feito isso, você pode chegar a 27 ou tantos anos depois, como eu estou e tantos outros. Eu sou muito feliz.